Sintam-se todos cumprimentados, estou aqui para mais uma aula de matemática e hoje mesmo estarei aqui falando da integração por partes e depois de entendermos aqui os conceitos, estaremos resolvendo estes dois integrais. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começarmos mesmo, dizer que esse é um canal de Física e Matemática e algumas cadeiras ligadas à engenharia, não é? Mecânica dos solos, não é? Hidráulicas, resistências dos materiais, estruturas de betão, estruturas metálicas e demais cadeiras. E então, se for interessado nessas matérias, vou pedir para que se subscreva, mas mesmo que não seja interessado também, vou pedir que se subscreva, que isso irá ajudar no crescimento do meu canal e vai ajudar com que as matérias cheguem a mais alguém. E vou pedir também que partilhe o vídeo para que mais pessoas vejam e deixe o seu like, né, para promover o vídeo. E deixe nos comentários o seu parecer sobre o vídeo, assim como pode deixar também as sugestões de vídeos que quer que eu faça e apresente aqui no canal. Então, como eu já tinha dito mesmo, estaremos falando aqui de integração por partes, não é? E na integração por partes, importa sabermos aqui alguns conceitos. Imaginemos que tenhamos aqui duas funções, não é? Vamos supor que temos uma função u está em x, é uma função em x, e temos outra v, é uma função também em x, não é? Vamos supor aqui g de x. Então, suponhamos que tenhamos aqui uma função que é o produto entre elas, não é? Vamos supor que tenhamos aqui h de x, que é igual a u, não é? Vezes v, não é? Porque elas também estão em função de x. E nós pretendemos então determinar a derivada desta função. Pretendendo derivar esta função, temos que lembrar uma coisa, não é? Podemos dizer que h derivado vai ser igual a u v derivado função de x, mas também podemos dizer que é diferencial de u vezes v sobre aqui d de x, não é? Podemos escrever aqui pela fórmula de Leibniz e Newton, não é? Então, continuando aqui, podemos colocar mais para cá, teremos derivada de u vezes v, não é? Em função de x. E nós sabemos que isso vai ser igual, né, ao primeiro, né, u vezes a derivada do segundo, que vai ser d de v em função de x, mais o segundo, que é v, vezes a derivada do primeiro, né, d de u sobre d de x. Né? Então, uma coisa que podemos fazer aqui é multiplicar todos os membros por d de x. Multiplicando todos os membros por d de x, teremos aqui apenas o d de u v e vai ser igual, aqui multiplicado vamos ter apenas o u d de v e mais aqui v d de u. Né? Se multiplicamos todos os membros por d de x, então vai simplificar aqui, vai simplificar também esses dois e ficamos com isto, né? E depois, se formos a integrar este lado e o outro, né, para manter a igualdade, teremos aqui integral d de u v vai ser igual a integral aqui u d de v mais v e d de u, né? Então ficava assim. E depois temos que lembrar que a integral de d de um certo argumento vai dar esse argumento. Então vamos ficar aqui com u v igual
E isto podemos separar, fica a integral de u, d de v, mais integral de v e d de u. E é a partir daqui que tiramos a fórmula final, não é? Da integração por partes, que é isolar aqui um dos integrais. Podemos isolar o integral de u d de v, ficamos com a integral de u d de v, vai ser igual, então este passa a ficar negativo, então ficamos com u v menos, né, integral de v e d de u, lembrando que u e v são duas funções, né, em x, ou que dependem da mesma variável. Então, normalmente nas obras de matemática e por aí, a fórmula para a integração por partes tem sido apresentada desta maneira, mas podemos simplificar mais, não é? Para que sejamos abrangentes aqui nas nossas abordagens. Podemos, não é, determinar o d de v e o d de u, isso é em função de x. Para determinar o d de v, nós temos que lembrar que podemos dizer aqui d de v sobre d de x vai ser, não é, v derivado em função de x. Por conta disto, chegamos à conclusão de que d de v vai ser igual, é só passar o d de x para cá. Então, v derivada de x, d de x. Então, a mesma analogia, vamos ter aqui d de u, que vai ser igual a u derivado de x, d de x, na mesma analogia. Então, aqui, vamos colocar aqui a fórmula final simplificada, integral de u, né? D de v, já dissemos que é v derivada de x, d de x, e vai ser igual a u, v menos integral de v, d de u, já dissemos que é u derivada de x, e d de x. Então, a fórmula final e mais simplificada é esta daqui, não é? Então, temos a fórmula aqui, mas importa também que saibamos usar a fórmula, não é? Como é que vamos usar essa fórmula? Se tivermos um certo integral, tal como este e este, não é? Temos que saber identificar o u, não é? A função u, e a função derivada da função v, não é? Então, d de x está sempre lá na fórmula. Então, tendo determinado u e a função derivada de v, vamos seguir então com a nossa fórmula, não é? Vamos substituir aqui por u e substituir aqui por v, que vai ser a integral de derivada de v, claramente. Então é sempre bom que, tendo um certo integral, saibamos identificar o u e o v derivado. Depois identificarmos também o v e o derivado, porque vamos precisar também para substituir aqui. Então, tendo o v derivado, determinamos o v, não é? Para substituir aqui, depois menos aqui integral de v, que já teremos determinado por integração deste, não é? E depois o u derivado, que já teremos determinado pela derivação deste. Então, aqui, desde que saibamos identificar o u e o v, vai ser simplesmente substituir aqui nessa fórmula e depois fazer aqui essa integração e já temos o resultado, né? Agora, como é que vai ser essa escolha de u e o v, não é? Derivado, não é? Numa primeira fase, o u deve ser escolhido de tal maneira que descomplique, não é? Esse último integral aqui, né? O u e o v devem ser escolhidos, ou o u e o v derivado devem ser escolhidos de tal maneira que descomplique esse último integral aqui. E para o caso, o u vai ser aquela função que vai ser difícil de integrar, não é? Difícil de integrar, e o v derivado vai ser aquela expressão que vai ser fácil de integrar, porque vamos precisar de integrar para colocar aqui e colocar aqui. Para o caso aqui temos, por exemplo, integral de ln de x e d de x, não é? Há quem pode dizer, mas aí só temos uma função e a outra. Aqui vamos assumir o u, por exemplo, como ln de x e o v como 1, não é? Então, importa sabermos escolher o u assim como o v, de tal maneira que descompliquemos isso. Por exemplo, não faz sentido que eu escolha o u como 1 para este caso, né? O u como 1, e que eu escolha o v derivado como o ln de x, né?
Porque se escolho V derivado como ln de x, para substituir aqui pelo V, vou ter que ter o integral de ln de x. E quero usar o integral por partes para resolver o próprio integral de ln de x. Então não faz sentido que eu escolha o ln de x como V derivado, não é? Então, o mais prático aqui é escolher o 1 como V derivado e depois o ln de x como u, porque em nenhum momento vou precisar de integrar o u, não é? Então, para que não esteja aqui falando e que vejamos apenas estrelas, vou trazer aqui alguns exemplos, não é? Vamos supor aqui que eu tenho que integrar x ln de x, não é? E depois aqui d de x. Então, primeiro eu tenho que identificar o u e depois o v derivado, não é? Então, v derivado de x, não é? Aqui o u está em função de x. Bom, como eu já havia dito, não é? O u deve ser escolhido, o critério da escolha do u deve ser o fato de que o u é aquele que é difícil de integrar. Porque se formos a ver aqui na fórmula, em nenhum momento vamos precisar de integrar o u, só vamos precisar de derivar. E o v derivado, não é, de x vai ser aquele que é fácil de integrar, não é? É aquele que é fácil de integrar, porque de alguma forma vamos precisar de integrar o v derivado de x para ter aqui o v para substituir na nossa fórmula. Para o nosso caso aqui, o mais adequado para ser o u vai ser ln de x. Em nenhum momento vamos precisar de integrar o ln de x, que seria difícil, e depois o v derivado de x vai ser o x, não é? Então, sendo assim, o derivado de x vai ser, não é? Já é fácil derivar esse u, que é ln de x, então vai ser 1 sobre x. E depois o v, que vai ser a integração disto, é fácil também de achar para o caso. A integral disto é x ao quadrado sobre 2. Então, para o caso aqui, integral x ln de x d de x vai ser igual, não é? Já dissemos que esse é o v derivado, esse é o u. Então vai ser igual a uv, olhando para a fórmula. Então o nosso u é ln de x e o v é x ao quadrado sobre 2. Então vamos colocar aqui x ao quadrado sobre 2 e depois ln de x. Já temos o v. Depois menos aqui integral de v, o derivado de x. O nosso v é x ao quadrado sobre 2, o derivado de x é 1 sobre x. Então, vamos ter aqui x ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x. E depois d de x, né? Substituímos aqui. Então, aqui o nosso integral de x, ln de x, d de x, vai ser igual a x ao quadrado sobre 2, ln de x, e depois menos, então aqui x ao quadrado com x teremos apenas integral de x d de x sobre 2, não é? Então isso vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 ln de x menos, não é? Aqui integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, com esse 2 ficamos com x ao quadrado sobre 4, e depois mais a constante. Então, vamos ver aqui, parecia difícil, mas com aqui a regra de integração por partes, resolvemos esse integral com uma certa facilidade. E vou trazer aqui também outro exemplo para que fique de uma vez por todas. Suponhamos que tenhamos aqui integral x sen de x e d de x, não é? Então nós precisamos aqui de identificar o nosso u, depois o v derivado, não é? U vai ser igual, e depois o nosso v derivado em x vai ser igual, não é? O u também está em função de x. E aqui temos uma situação em que os dois são fáceis de integrar. X, assim como seno de x, são fáceis de integrar, não é? Então já fica assim, como é que vamos escolher então o nosso u, vamos escolher o nosso v derivado de x. Mas uma das coisas que eu disse é que temos que escolher o u, assim como v derivado de x,
de tal maneira também que possamos descomplicar esse integral aqui. Se formos a ver, se escolhermos o u como seno de x, não é? E depois o v derivado de x como x, o v seria x ao quadrado sobre 2, então teríamos aqui o valor, sim, mas aqui já, não é? Para integrar, teríamos x ao quadrado sobre 2, depois teríamos a derivada de seno de x, que seria a cosseno de x, e não teríamos simplificado esse integral aqui, porque teríamos aqui já x ao quadrado sobre 2 cosseno de x, teríamos que integrar, não teríamos facilitado nada. Então, no caso de escolhermos o seno de x como u e o x como o v, não é uma escolha sábia, não é? Mas se formos a escolher o x como u, não é? E depois o v derivado de x como seno de x, se formos a ver aqui, vamos substituir o v, vai ser, não é, integral disto vai ser menos cosseno de x, não é? Então vamos poder substituir aqui, vamos poder substituir aqui também por menos cosseno de x, e quanto ao x, a sua derivada vai dar 1, então teremos aqui simplesmente integral de cosseno de x d de x, então já descomplicamos aqui o nosso integral. Então haverão situações, não é, em que teremos integral em que os dois vão ser talvez mais fáceis de integrar ou difíceis de integrar, mas cabe a nós sabermos fazer a escolha correta para descomplicarmos esse último integral aqui. Então já identificamos aqui o u mais adequado e o v derivado mais adequado, então o u derivado de x vai ser 1, e depois aqui o v vai ser o menos cosseno de x. Então vamos substituir aqui na nossa fórmula, isso vai ser igual a u vezes v, então temos u, temos v, então teremos menos x e cosseno de x menos integral v é menos cosseno de x vezes o derivado que é 1, então ficamos apenas com d de x. Então continuando aqui, o nosso integral vai ser igual a menos x cosseno de x, então menos de menos é mais, não é? Menos de menos é mais, integral de cosseno de x é seno de x, então ficamos com seno de x, e depois mais c, já temos aqui a resposta para o integral dessa expressão. Então, como poderão ver, é também muito fácil, não é? Espero ter explicado melhor aqui a questão das escolhas do u e do v derivado, não é? Agora estaremos passando mesmo para a prática, estaremos resolvendo esses dois aqui, mas quanto a este primeiro, creio que já não há muita dificuldade em si. Já expliquei que uma das funções é 1 e a outra é ln de x, e já se tivermos percebido aqui a resolução deste, já podemos resolver com uma certa facilidade aqui. Então vamos cingir neste aqui, o de arctangente de x, né? Então vou aliviar aqui o espaço para poder resolver, né? Então vamos continuar aqui, estaremos resolvendo este, né? E importa referir aqui que é importante que tenhamos em conta essas fórmulas, né? Podemos memorizar esta, né? E depois temos que saber a dedução de d de v, d de u, para termos aqui mais simplificado, mas podemos memorizar também o procedimento todo assim. Não importa quanto tempo passar, nós vamos saber determinar a fórmula de integração por partes onde quer que nós estejamos, né? Então, vamos aqui, temos a integral de arctangente de x, em d de x, vamos ter que determinar aqui este integral, temos que identificar aqui o u, não é? E o d de u. Dizer também que para usar a fórmula de integração por partes é sempre bom ter ela aqui de lado, né? Para sabermos aqui identificar o que é que nós precisamos para substituir, né? Então, por isso aqui temos a fórmula aqui de lado, estaremos aqui identificando o que nós precisamos aqui para substituir. Então, precisamos de u numa primeira fase e está em função de x, u, e vamos precisar também de v, aliás, v derivado em x. Então, como nós dissemos, o u é aquele que é difícil de integrar, não é? No caso de podermos identificar,
e o v vai ser o outro. E no caso de não conseguirmos identificar aquele que é mais difícil de integrar, temos que saber definir o u e o v para descomplicar essa segunda aqui. Para o caso aqui já podemos identificar a arctangente, não é? Então, aqui temos integral de arctangente de x. Então, para o caso aqui, o v derivado de x, aliás, um deles ou uma das funções vai ser 1 e a outra é essa arctangente de x. Então, entre 1 e a arctangente de x, o arctangente de x é que é difícil de integrar. Para o caso aqui, estamos à procura mesmo do arctangente de x, o integral do arctangente de x. Então, para o caso, o nosso u vai ser arctangente de x. Para o caso, a arctangente até mesmo para derivar é difícil, né? Tem que memorizar uma e outra coisa. Então, o nosso v derivado de x é 1. Então, o nosso u derivado de x vai ser igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Essa é a derivada de arctangente. Então, o nosso v vai ser igual a x, não é? Agora vamos substituir, não é? Então, a integral aqui de arctangente de x e de x vai ser igual. Então, primeiro u vezes v, temos o nosso u, temos o v, então vamos colocar aqui x arctangente de x, pois menos integral de v, o derivado de x. Integral, o nosso v é x, vezes o derivado é este aqui. Então, 1 sobre 1 mais x ao quadrado e d de x, não é? Então, daí isso vai ser igual a x arctangente de x menos integral x d de x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, aqui acabamos ficando com a tarefa de integrar esta expressão aqui, e depois vamos substituir aqui e já teremos integral de arctangente de x. Para integrar isso, não é? Temos que usar integração por substituição, não é? É uma aula já presente aqui no canal, não é? Ou disponível aí no canal, não é? Então, para integrar aqui por substituição, o que é que nós vamos fazer? Vamos identificar um certo argumento, não é? Que vai compor aqui a nossa função. Depois vamos determinar o diferencial desse argumento e temos que lembrar que a integral, não é, de f de um certo argumento, a função desse argumento vai ser igual, não é, aqui a função primitiva, não é, que quando derivarmos a função desse argumento vai dar esta, não é? E para o caso aqui, para identificar, eu vou pôr aqui este integral à parte, x de x, para poder resolver 1 mais x ao quadrado. Tenho que identificar o u. Então, u vai ser, para o caso aqui, u vai ser mais x ao quadrado, não é? E depois, d de u, para determinar d de u, vamos determinar a derivada desta função de x, que é d de u, d de x. Vai ser igual, aqui a derivada disso vai ser 2x, não é? Então, ficamos aqui com d de u, que vai ser igual a 2x d de x. E depois vamos isolar aqui o x d de x para podermos substituir aqui. Então, ficamos com d de u sobre 2 é igual a x d de x, não é? Então, aqui já podemos substituir aqui e vamos ter o u. Então, teremos integral de d de u sobre 2, não é? Que é isto, estamos a substituir aqui, e depois sobre u. Então vai ser igual, aqui 1 sobre 2 passa, integral de d de u sobre u. Isso vai ser igual a 1 sobre 2 e ln de módulo de u. Então, mais c, não é? Então vai ser integral daqui. Então, para o caso aqui, o nosso u é 1 mais x ao quadrado, não é? Então vai ser igual a 1 sobre 2 ln de módulo de 1 mais x ao quadrado, mas não faz sentido colocarmos aqui módulo, porque para qualquer que seja o valor de x, isso vai ser maior que 0. Então, teremos aqui ln de 1 mais x ao quadrado, né? Não precisamos pôr módulo.
Então, mais C, não é? Aqui. Então, já temos aqui integral dessa expressão e vamos substituir aqui, não é? Então, daí vamos dar a resposta para o nosso integral. Não tenho aqui mais muito espaço, não é? Vou aliviar aqui esse espaço, não é? Para poder pôr aqui a resposta, porque já não tenho aqui muito espaço, não é? Então, terei aqui que integral, não é? Integral de arctangente de x em d de x vai ser igual, né, essa expressão x arctangente de x e depois aqui esta expressão, né, menos 1 sobre 2 e ln de 1 mais x ao quadrado e depois mais c, né? Então alguém poderá perguntar por que mais c? Porque aqui temos o mais c, depois aqui o menos da fórmula, não é? Então seria menos c, não é? Menos c ou mais 2c ou mais 3c ou mais qualquer coisa, tudo dá c, não é? Porque é uma constante, não é? Não importa qual é a operação que se faz, mesmo o logaritmo de c dá c também, não é? Porque é tudo uma constante, não é? Então é isto daqui nós temos. Então, no final das contas, integral de arctangente de x é isso, não é? E usando aqui a integração por partes, não é? Então, é um integral que numa primeira impressão parece muito chato, ou talvez pareça um absurdo, ou parece impossível determinar, mas usando aqui a integração por partes, podemos determinar o valor desse integral, no integral de arctangente de x, como podem ver aqui, x arctangente de x menos 1 sobre 2, ln de 1 mais x ao quadrado e mais c. Esta é a resposta final. Então, eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo, ativarem o sininho das notificações para que sejam notificados caso de haver um novo vídeo e deixarem nos comentários também os vossos pareceres, não é? E sugestões de vídeo que querem que eu apresente aqui, não é? E até antes disso, se gostaram mesmo do vídeo, partilhem, não é? Não se esqueçam disso, partilhem para que mais pessoas vejam, não é? Isso vai ajudar muito. E até ao próximo vídeo.